Em frente às câmeras, ele era a própria imagem da força inabalável. Mas quando as luzes se apagavam, o homem que o público americano aprendeu a amar carregava o peso de uma guerra inteira em suas costas e em sua perna. Em 2006, a cidade de Santa Clarita parou para prestar uma homenagem. A ocasião era a entrega de uma estrela na famosa Calçada das Estrelas do Oeste, Walk of Western Stars. O homenageado? Ninguém menos que o maior astro da televisão da época, o rosto do programa mais popular do país, James Arness, um gigante de 2,01 metros de altura, que durante 20 anos deu vida ao homem da lei mais durão que a TV já tinha visto em Gunsmoke. Mas o que os fãs que o aplaudiam não sabiam é que, durante todos aqueles anos de glória, cada passo de Arness no set de filmagem era uma vitória contra o sofrimento. Em 1944, na sangrenta Batalha de Anzio, tiros impiedosos de uma metralhadora alemã estraçalharam a sua perna. Na mesa de cirurgia, os médicos quase a amputaram. Por um milagre da medicina e da teimosia, não o fizeram. No entanto, aquele ferimento de guerra mudou tudo. Mudou seu jeito de andar, sua forma de trabalhar e, principalmente, instalou uma dor crônica que ele passou a carregar em absoluto silêncio. A equipe da série sabia. Os diretores sabiam. Por respeito e carinho ao gigante gentil, eles construíram um sistema inteiro de filmagem ao redor dele, apenas para esconder sua dificuldade de locomoção das câmeras. O público em casa jamais suspeitou de nada. E é aqui que a verdadeira história deste herói começa. James Arness chegou a este mundo como James King Arness, no dia 26 de maio de 1923, na cidade de Minneapolis. Desde o berço, sua vida foi embalada por uma mistura silenciosa de movimento e quietude. Seu pai, Ralph C. Arness, era um caixeiro viajante que passava a maior parte dos dias cruzando o meio-oeste americano para vender suprimentos médicos. James cresceu sentindo aquele ritmo agridoce de quem está sempre partindo e voltando. Por outro lado, o lar era ancorado por sua mãe, Ruth Dusler, uma mulher que escrevia colunas para jornais. Ela enchia a casa com o som rítmico da máquina de escrever e com o peso calmo e profundo das palavras. Foi essa mistura, a poeira da estrada do pai e a poesia no papel da mãe, que moldou o ar que o pequeno James respirava. Naquela casa metodista, cada momento carregava uma mistura suave de disciplina rigorosa e imaginação sem limites. Ele dividia esse espaço com seu irmão mais novo, que o mundo mais tarde conheceria como o também ator Peter Graves, que adotou o sobrenome da família da mãe. Os pais de James construíram a vida a muito custo, erguendo-se para a classe média americana após virem de famílias de imigrantes europeus. Por isso, os meninos cresceram com uma fé inabalável e muito simples. O trabalho duro era a única mágica capaz de transformar dias difíceis em um futuro brilhante. Essa crença no suor e na terra vinha de longe. Mais precisamente de 1887, quando o avô de James, Peter Arness, desembarcou de um navio na ilha de Ellis. Ele havia deixado para trás as terras frias e acidentadas de Ørskog, na Noruega. Era um lugar onde pequenas fazendas sobreviviam milagrosamente a invernos longos e cruéis. O censo norueguês de 1865 registrou a fazenda onde o avô cresceu. Havia apenas um cavalo, 8 vacas, 12 ovelhas, 4 cabras e um porco. Esses números simples diziam tudo sobre a vida dura, murcha de luxos e rica em sacrifícios, que ele conhecia. Ao pisar na América aos 27 anos, o avô adaptou o sobrenome da família para Arness, uma pequena mudança para ajudá-lo a se misturar ao país que ele agora queria chamar de lar. Muito tempo depois, James escreveria que sempre sentiu uma conexão quase espiritual com aquele momento na ilha de Ellis. Era como se o primeiro passo de seu avô no solo americano tivesse, em silêncio, aberto a estrada que o próprio James caminharia décadas depois.
Crescendo em Minneapolis, James não parava de espichar, até atingir seus imponentes 2,01 metros. As pessoas nas ruas o notavam muito antes que ele mesmo entendesse o peso que aquela altura trazia. Ele passou por 3 escolas. Começou na primária John Burroughs, seguiu para a Washburn High School e, por fim, a West High School. Cada prédio de tijolos deixou uma marca nele, mas o que realmente o mantinha no chão era a igreja, o porto seguro de sua família. Apesar do tamanho de um urso, James era um menino tímido. Sentia-se frequentemente deslocado, um gigante em um mundo pequeno, mas carregava essa inadequação com uma paciência quieta. A escola parecia mais um lugar pelo qual ele apenas transitava, e não um lugar ao qual pertencesse. Faltava tanto às aulas que foi quase um milagre quando conseguiu reunir os créditos necessários para se formar em junho de 1942. Mas àquela altura, as notas no boletim já não importavam tanto. O mundo havia mudado de forma brutal. O ataque a Pearl Harbor acontecera apenas 6 meses antes, e os rapazes da classe de James já podiam sentir a mão pesada da história, puxando-os para algo muito mais sombrio do que qualquer prova escolar. Naquele verão de 1942, o jovem gigante buscou empregos que forjavam músculos e caráter. Entregou pacotes de joias correndo pelas ruas de Minneapolis com um senso de responsabilidade maior que a sua própria idade. Depois, foi para os pátios de carga da ferrovia em Chicago, trabalhando horas a fio, carregando e descarregando vagões, até sentir os braços pesarem como se fossem de um homem muito mais velho. Ele não parou por aí. Viajou para as montanhas de Pierce, em Idaho, para trabalhar como lenhador. Passava os dias no meio de florestas densas, derrubando árvores imensas que caíam no chão com uma força capaz de fazer a terra tremer. Ele conciliava esse trabalho pesado com a escola, o que explicava suas constantes faltas. Olhando para trás, havia uma poesia trágica naqueles meses de suor e trabalho braçal. Aquelas horas no frio e na poeira fortaleceram exatamente a mesma perna que, em breve, seria despedaçada na Batalha de Anzio. Era como se, misteriosamente, o destino estivesse preparando o corpo daquele jovem para suportar a dor indescritível que ele um dia teria que enfrentar. Quando entrou para a faculdade de Beloit, no outono de 1942, James levou consigo seu tamanho colossal e sua natureza gentil. Juntou-se ao coral da universidade e à fraternidade Beta Theta Pi. Seus amigos logo lhe deram um apelido carinhoso, o Paul Bunyan de Beloit, pois ele parecia um verdadeiro lenhador saído dos contos folclóricos, ainda com o cheiro rústico dos acampamentos de Idaho grudado na pele. Mas a guerra estava batendo na porta de todos os lares americanos. No início de 1943, James podia sentir a vida universitária escorrendo por entre os dedos. Noite após noite, a fraternidade organizava festas de despedida para os estudantes que estavam sendo convocados para o exército. Os livros e os estudos, de repente, pareciam não ter mais importância alguma, até que, em março de 1943, chegou a vez dele. O menino gigante, de raízes simples e coração tranquilo, estava prestes a marchar em direção à história e em direção à dor que o transformaria em uma lenda. Ele sonhava em tocar as nuvens e escapar da lama dos campos de batalha. Mas o destino, irônico e implacável, o puxou para a terra, atirando-o na linha de frente e deixando cicatrizes que ele esconderia do mundo por toda a vida. A fraternidade de Beloit deu-lhe uma festa de despedida com gosto de incerteza. Pouco depois, James deixou os corredores tranquilos da faculdade para trás, caminhando em direção ao estrondo da Segunda Guerra Mundial. O coração do jovem gigante guardava um desejo claro. Ele sonhava em voar. Queria ser um piloto de caça da Marinha, elevando-se acima do caos e da barbárie da guerra. No entanto, o próprio corpo que o tornava imponente foi a âncora que o prendeu ao chão. Com exatos 2,01 metros, 6 pés e 7,5 polegadas,
ele ultrapassava cruelmente o limite de altura da Marinha. Nenhuma dose de coragem ou determinação poderia dobrar as regras militares. Um oficial o olhou de cima a baixo e foi direto ao ponto. Não havia a menor esperança de entrar para o programa de aviadores. James até chegou a temer que sua visão o traísse, mas, no fim das contas, foi a altura que ele carregou por toda a vida que o expulsou dos céus e o jogou na terra dura. O exército o convocou como fuzileiro de infantaria, o trabalho mais sujo, sangrento e perigoso que poderiam lhe dar. E ele marchou para esse destino com uma profunda decepção silenciada no peito. No dia 20 de março de 1943, James foi oficialmente recrutado em Fort Snelling. Em abril, já estava na Geórgia, suando fardas no intenso treinamento de Camp Wheeler. Durante 6 meses exaustivos, ele aprendeu a lutar, marchar sob o sol escaldante, cavar trincheiras e, acima de tudo, a sobreviver. Após o treinamento, ele foi designado para a 3ª Divisão de Infantaria, mais especificamente o 2º Pelotão, Companhia E, 2º Batalhão, 7º Regimento de Infantaria. Era uma unidade já calejada e marcada pelos horrores do combate no norte da África e na Sicília. Eles estavam se preparando para a Operação Shingle, o desembarque em Anzio, na Itália. O jovem James sentiu a tensão engrossar o ar muito antes de suas botas tocarem o solo italiano. O dia 22 de janeiro de 1944 amanheceu cinzento. Quando a lancha de desembarque se aproximou da costa, os oficiais usaram o tamanho colossal de James a seu favor. Fizeram dele uma régua humana. Ele foi o primeiro a ser jogado na água para medir a profundidade, enquanto os outros observavam do barco. Quando a água gelada bateu em sua cintura, ele entendeu imediatamente a sentença de morte que aguardava os homens mais baixos que vinham logo atrás. Durante os 9 dias seguintes, aquela praia se transformou em um pesadelo de barulho ensurdecedor, exaustão extrema e medo constante. Então, o relógio parou em 1º de fevereiro de 1944. Enquanto seu pelotão avançava silenciosamente por um vinhedo italiano, o silêncio foi rasgado. Os tiros de uma metralhadora alemã rasgaram o ar e atingiram em cheio a perna direita de James, logo abaixo do joelho. O gigante desabou. Os ossos se estilhaçaram e uma onda de dor brutal o engoliu. Paramédicos rastejaram sob o fogo cruzado e o arrastaram para fora dali. Naquele instante de poeira e sangue, o tempo de James no campo de batalha acabou para sempre. Ele tinha apenas 20 anos. Após ser evacuado pela Itália e colocado em um navio hospital, ele finalmente chegou ao 91º Hospital Geral em Clinton, Iowa. Foi ali que a verdadeira batalha começou. Os médicos olharam para a perna esmagada, que já exalava o cheiro escuro da infecção, e deram o ultimato. Ele provavelmente perderia o membro. Em 1944, a amputação era quase sempre o único caminho seguro para salvar uma vida. Por dias agonizantes, James ficou deitado, vendo o sangue escurecer o gesso, enquanto os cirurgiões discutiam o seu destino. Foi então que decidiram tentar algo novo. A penicilina havia se tornado amplamente disponível há pouco tempo. Os médicos inundaram os ferimentos de James com doses altíssimas do antibiótico, um tratamento que ainda cheirava a experimento. A febre de James disparou, seu corpo queimava, enquanto a infecção lutava para não morrer. Mas, no fim, a ciência venceu a guerra biológica. A perna foi salva. Contudo, ela nunca mais seria a mesma. Quando os ossos finalmente se fundiram, a perna direita de James ficou cerca de 1,5 cm mais curta que a esquerda. Essa pequena diferença esculpiu cada passo que ele daria pelo resto de seus dias. Trouxe-lhe um mancar disfarçado, uma tensão crônica nas costas e uma dor surda que o esperava na beirada da cama todas as manhãs. Anos mais tarde, durante a gravação dos incríveis 635 episódios de Gunsmoke, ele esconderia essa tortura diária dos telespectadores, aguentando cenas de ação
e longas jornadas de trabalho, enquanto a velha ferida de guerra sussurrava baixinho tudo o que ele havia sobrevivido. Em 29 de janeiro de 1945, após múltiplas cirurgias e infinitos meses de reabilitação, ele recebeu sua baixa honorável com todas as honras militares possíveis. Levou para casa uma estrela de bronze, um coração púrpura, 3 estrelas de batalha de bronze, uma medalha de vitória da Segunda Guerra Mundial e o distintivo de soldado de infantaria em combate. Mas, aos 21 anos, o garoto de Minneapolis havia pago um preço muito mais profundo do que qualquer pedaço de metal em seu peito poderia mostrar. Durante sua longa recuperação, seu irmão mais novo, Peter, o visitou e lhe estendeu uma corda invisível para puxá-lo da tristeza. Peter disse para ele não se preocupar com a perna. Disse que ele ainda poderia ter um futuro brilhante no rádio, mesmo que nunca mais andasse como antes. Naquele momento de absoluta impotência, essas palavras simples plantaram uma semente de esperança. Se a sua voz ainda era forte, talvez o mundo ainda tivesse um lugar para ele. Em 1945, ele colocou essa esperança à prova, aceitando um emprego de meio período na rádio WLOL, em Minneapolis. A estação ficava perto do Loring Park. James sentava-se diante de um microfone, com a perna latejando de dor constante, lendo roteiros, aprendendo a dar ritmo às palavras e recolhendo pequenos contra-cheques. Cada transmissão que fazia nos 1330 AM era um tijolo na reconstrução do homem que a guerra havia quebrado. O rádio provou que ele podia construir algo novo. E com essa certeza, no ano de 1946, ele tomou a decisão que mudaria a história do entretenimento. Fez as malas e apostou todas as suas fichas em Hollywood. Viajou para Los Angeles, onde logo conseguiu um papel no filme The Farmer's Daughter, no Brasil, A Filha do Fazendeiro. Foi em 1947 que o estúdio RKO interveio em sua história mais uma vez. O produtor Dory Sherry sugeriu que o sobrenome Arness soava pesado e o encurtou para Arness. James aceitou sem piscar. Aquele filme foi um marco. A protagonista, Loretta Young, teve uma atuação tão espetacular que ganhou de surpresa o Oscar de melhor atriz. Para James, dividir a tela com gigantes da época, como Joseph Cotten e Ethel Barrymore, trouxe-lhe uma sensação pura e redentora. A de que sua vida, que por pouco não ficara nos vinhedos da Itália, estava apenas começando a florescer. No final da década de 1940 e início dos anos 1950, os convites não pararam. Ele usou sua figura de montanha e as marcas da guerra para dar vida a soldados e homens de fibra. Filmes como Battleground, O Preço da Glória, 1949, e Wagon Master, Caravana de Bravos, 1950, deram peso ao seu currículo e provaram que o lenhador tímido de Minneapolis havia vindo para ficar. Nos estúdios de gravação, a perna direita de James Arness era um relógio implacável. Ele era forçado a gravar todas as suas cenas de caminhada logo nas primeiras horas do dia, no frescor da manhã. O motivo era simples e cruel. À medida que as horas passavam e o cansaço batia, a dor na perna estilhaçada crescia até se tornar absolutamente insuportável. O gigante precisava sentar-se antes que o corpo cedesse. Em seus momentos de dúvida, James buscava refúgio na natureza. Ele passou meses morando em um trailer na praia de San Onofre, surfando nas ondas geladas do Pacífico e olhando para o horizonte, perguntando-se se a atuação algum dia seria mais do que apenas contra-cheques pingados e incertos. A maré de sua vida só começou a virar de verdade quando o amor cruzou o seu caminho. Durante a montagem da peça teatral Candida, ele conheceu Virginia Chapman. A relação dos dois foi a âncora e a vela que ele precisava. Virginia deu a James o empurrão vital para que ele levasse sua carreira a sério. Lentamente, as peças de sua vida começaram a se encaixar. Era como se cada passo doloroso dado desde sua infância em Minneapolis
estivesse, secretamente, guiando-o para algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Muito antes de cavalgar pelas ruas poeirentas de Dodge City, James Arness entrou para a história do cinema vestindo escamas e enfrentando radiação. Em 1951, ele aceitou um papel que testaria seus limites físicos em O Monstro do Ártico, The Thing from Another World. Ele pisou em um estúdio de gravação congelante, vestido como uma criatura de outro planeta. Com seus imponentes 2,01 metros, ele foi ensacado em um traje feito de camadas pesadas de lã verde-azulado escura e tecido marrom áspero. Uma fantasia que, segundo o próprio James brincava, o fazia parecer uma cenoura gigante. Uma vez selado dentro daquela armadura sufocante, ele mal conseguia se mover. O calor corporal se acumulava de tal forma que o simples ato de respirar virava um trabalho exaustivo. Cada passo era lento, denso e terrivelmente pesado. Para a cena final do incêndio, o perigo foi elevado ao extremo. O veterano dublê Tom Steele vestiu um traje de amianto com um capacete de fibra de vidro abastecido com oxigênio puro, para que pudesse ser incendiado da cabeça aos pés. Era um dos primeiros dublês de corpo inteiro em chamas da história de Hollywood. Se algo desse errado, a mistura de oxigênio e fogo torraria seus pulmões em segundos. E o detalhe mais comovente: James suportava todas essas horas de gravação brutal enquanto ainda lidava com os nervos e ossos destruídos da perna direita. Ele continuava dizendo sim a papéis que puniam seu corpo, engolindo o sofrimento a seco. Poucos anos depois, em 1954, o gigante encararia um tipo diferente de pesadelo no clássico O Mundo em Perigo, Them. Ele interpretou o agente do FBI Robert Graham, mergulhando no coração do deserto do Novo México para investigar mortes aterrorizantes causadas por formigas gigantes, mutadas pela radiação do primeiro teste da bomba atômica em Alamogordo. O filme ajudou a inaugurar a era das criaturas nucleares da década de 1950. Nas telas, James empunhava lança-chamas e metralhadoras Thompson, caçando rainhas insetos pelas areias ferventes do deserto e pelos bueiros de concreto sob Los Angeles. Mais uma vez, os diretores de elenco não queriam apenas um rosto bonito. Eles precisavam de uma presença física esmagadora. Eles precisavam de alguém cuja simples postura exalasse autoridade. Um homem que parecesse capaz de bater de frente com um inseto do tamanho de um caminhão. Sua altura e sua força serena entregavam exatamente isso. Esses papéis de ficção científica colocaram o nome de James no mapa, mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu quando ele foi puxado para a órbita de uma lenda viva, John Wayne. Entre 1952 e 1955, James assinou com a produtora de Wayne, primeiro chamada de Wayne Fellows e depois Batjack. Durante esse período de ouro, ele atuou em 4 filmes sob as asas do ícone. 1952, Aventura Perigosa, Big Jim McLean. 1953, Geleiras do Inferno, Island in the Sky. 1953, Caminhos Ásperos, Rondo. 1955, Mares Violentos, The Sea Chase. Nos bastidores, John Wayne observava atentamente aquele ator mais jovem, alto, de fala mansa, que mancava devido a uma velha ferida de guerra, mas que nunca, jamais reclamava. Hollywood sempre teve dificuldade em encontrar bons papéis para alguém daquele tamanho, mas Wayne enxergou o que os outros deixaram passar: o caráter de aço do rapaz. Ele puxou James para o seu círculo de confiança, garantindo-lhe trabalho constante. E seria essa amizade bruta e leal que o catapultaria direto para o panteão da televisão. Por décadas espalhou-se por Hollywood uma lenda bonita: a de que John Wayne havia sido convidado para ser o protagonista de Gunsmoke, mas, sendo generoso, entregou o papel de bandeja para o amigo James Arness.
A verdadeira história, porém, é muito mais curiosa e engraçada. O produtor Charles Marquis Warren perguntou uma vez a Wayne, em tom de meia brincadeira, se ele consideraria fazer Gunsmoke. Na época, Wayne abominava a ideia de estrelas de cinema irem para a televisão. Ele via a TV como uma telinha medíocre que barateava a magia do cinema. A lenda diz que Wayne agarrou Warren, virou uma taça gigante de martini gelado direto na cabeça do produtor e o alertou para não se vender à TV. Warren escreveria mais tarde que, se tivesse feito o convite a sério, John Wayne teria quebrado o seu pescoço. Apesar da aversão à TV, Wayne fez algo de valor inestimável. Recomendou o nome de James Arness para o papel de Matt Dillon. E foi além. No dia da estreia, o próprio John Wayne foi para a frente das câmeras gravar uma breve introdução para o primeiríssimo episódio. Ele olhou para os lares americanos e disse que o público estava prestes a conhecer um novo tipo de homem da lei do faroeste. Essa pequena aparição foi uma bênção pública de peso, entregando a estrela de xerife a James pouco antes de ele assumir o papel que definiria sua existência. Quando Gunsmoke estreou na rede CBS no dia 10 de setembro de 1955, ninguém, nem produtores, nem críticos, nem o próprio James, poderia adivinhar que o programa se tornaria um dos dramas mais longos e amados da história da televisão americana. O show começou modesto e cresceu até virar um verdadeiro império televisivo. Fase inicial. Começou com episódios de meia hora, em preto e branco, rendendo 233 capítulos nesse formato. Expansão. Na 7ª temporada, a história ganhou fôlego e passou para episódios de 1 hora. Números finais. Foram produzidos 402 episódios de 1 hora, 176 em preto e branco e 226 em cores. Quando o episódio final foi ao ar, em 31 de março de 1975, Gunsmoke havia acumulado incríveis 635 episódios, espalhados por 20 anos de exibição ininterrupta. E durante cada um desses episódios, debaixo do chapéu de cowboy e do distintivo brilhante, lá estava James, caminhando firme, escondendo do mundo a dor que nunca o deixou. Enquanto os Estados Unidos se sentavam diante da TV para ver o símbolo máximo da justiça no Velho Oeste, o homem por trás da estrela de prata travava uma batalha diária contra o próprio corpo. Uma guerra que as câmeras nunca registraram. O sucesso de Gunsmoke não foi apenas um golpe de sorte, foi um fenômeno cultural avassalador. Logo em sua 2ª temporada, a série escalou com firmeza para o cobiçado Top 10 da Nielsen. Mas o verdadeiro estrondo veio na temporada de 1957 a 1958, quando o programa atingiu o primeiro lugar absoluto, ostentando uma classificação superior a 43 pontos e arrebatando mais de 18 milhões de telespectadores. Durante 4 longos anos, ninguém conseguiu tirar Gunsmoke do topo. Mesmo quando a poeira pareceu baixar e os números oscilaram, uma simples mudança na grade de programação, passando os episódios de sábado para segunda-feira, em 1967, soprou vida nova à série. Como um atirador que recarrega sua arma, o programa voltou ao Top 10 e lá permaneceu por mais 7 temporadas. Quando os executivos da emissora finalmente puxaram o plug em 1975, fizeram isso com a lógica fria e calculista da televisão. Era melhor encerrar um show 1 ano mais cedo, enquanto ainda era gigante, do que 1 ano tarde demais. Mas àquela altura, Gunsmoke e seu protagonista já haviam cravado seus nomes na pedra matriz da história da TV. Enquanto os números de audiência cresciam e caíam, algo muito mais silencioso, profundo e raro estava acontecendo. James Arness continuava voltando para Matt Dillon. Ele vestiu o distintivo de xerife pela primeira vez em 1955 e não o tirou até 1975. Mas o Velho Oeste ainda o chamava. Ele retornou ao papel em 1987 com o filme Gunsmoke,
Return to Dodge. E não parou por aí. Ele gravou mais 4 filmes para a televisão: The Last Apache, 1990, To the Last Man, 1992, The Long Ride, 1993 e, finalmente, One Man's Justice, em 1994, quando já tinha 71 anos de idade. Isso significava que ele deu vida ao mesmo personagem nas décadas de 1950, 1960, 1970, 1980 e 1990, um arco de impressionantes 39 anos. Pouquíssimos atores em qualquer meio de entretenimento vestiram a mesma pele por tanto tempo. Nos últimos filmes, eles sequer precisaram voltar aos cenários de Dodge City ou reunir o elenco original. Não era necessário. As famílias americanas ligavam a televisão por um único motivo: James Arness ainda era Matt Dillon. Nas telas, sua simples presença carregava o peso do mundo. Com seus 2,01 metros, ele se agigantava sobre qualquer um. Quando ele parava na porta de um salão, parecia que a própria estrutura do prédio se inclinava em sua direção. Para dar ainda mais gravidade ao personagem, ele tingiu seus cabelos naturalmente loiros de um tom escuro. Os produtores sabiam que um xerife de cabelos escuros parecia mais rústico, severo e perigoso. Essa pequena mudança, somada à sua altura de montanha, cristalizou a imagem definitiva do homem da lei da fronteira. No entanto, toda essa presença física imponente e inabalável tinha raízes em uma história que havia começado uma década antes, em uma margem muito diferente. Para entender o xerife Dillon, era preciso olhar para o soldado Arness. Voltamos ao dia 22 de janeiro de 1944. O soldado raso James Arness era apenas um garoto de 20 anos, empunhando um rifle, desembarcando com a 3ª Divisão de Infantaria dos EUA nas águas geladas de Anzio, na Itália. Como já sabemos, seus oficiais usaram sua altura da forma mais brutal e prática possível. Mandaram-no pular primeiro do barco para checar a profundidade da água. A água bateu em sua cintura e o resto da unidade o seguiu para o matadouro. Dias depois, durante uma patrulha noturna em um vinhedo silencioso, ele marchou direto para a linha de fogo de uma metralhadora alemã. As balas rasgaram a parte inferior de sua perna direita, transformando o osso da canela em lascas. No meio da lama e do sangue, os médicos lhe aplicaram morfina para conter os gritos, despejaram pó de sulfa diretamente na ferida aberta e deram o aviso sombrio. Ele poderia perder a perna. Evacuado para os Estados Unidos, ele foi parar no 91º Hospital Geral, em Clinton, Iowa. A infecção já havia se instalado profundamente e sua febre subia a níveis críticos. Em 1944, a medicina de guerra estava apenas começando a usar a penicilina. Os médicos inundaram seu corpo com a nova droga e esperaram, prendendo a respiração. Após dias de febre delirante, a infecção finalmente recuou. A perna foi salva, mas a natureza cobrou seu preço. Os ossos se curaram, deixando a perna direita cerca de 1,5 centímetro, 5/8 de polegada, mais curta que a esquerda. Após 12 a 18 meses intermináveis entre leitos de hospital e centros de reabilitação, ele foi dispensado com honras no dia 29 de janeiro de 1945. Mas o mancar nunca foi embora. A dor nunca o abandonou por completo. E essa mesma ferida o seguiu passo a passo em cada cena de Gunsmoke. Os médicos militares haviam medido a diferença em suas pernas e feito um calço especial que ele passou a usar dentro do sapato direito pelo resto da vida. Mesmo com essa pequena correção de postura, seus quadris e sua coluna precisavam fazer um esforço hercúleo a cada passo dado. As ruas poeirentas, as calçadas de madeira tortas e irregulares e as locações rochosas usadas para recriar Dodge City eram, na verdade, uma câmara de tortura para um corpo que estava constantemente
tentando se consertar sozinho. Caminhar longas distâncias diante das câmeras inflamava sua perna, seus joelhos e sua espinha. Montar a cavalo era um castigo ainda pior. Cada galope socava a dor diretamente para o ponto exato onde as balas nazistas haviam estilhaçado sua canela. Para esconder toda essa agonia do público, a equipe de Gunsmoke ergueu silenciosamente um escudo de truques de câmera e logística ao redor de seu astro. Os diretores passaram a agendar todas as suas cenas de caminhada mais pesadas para as primeiras horas da manhã, quando a dor ainda estava sob o controle dos remédios e do descanso. Os operadores de câmera o enquadravam da cintura para cima sempre que possível. Muitas cenas já começavam com ele de pé, encostado no batente de uma porta ou apoiado em uma viga de madeira, apenas para poupá-lo de ter que caminhar até a marcação no chão. Conforme os anos pesavam e a dor se tornava mais feroz, o cronograma mudou novamente. Havia vezes em que a equipe gravava absolutamente todas as cenas do xerife para um episódio inteiro em um único dia, em uma maratona exaustiva, só para que ele não tivesse que suportar o movimento repetitivo por vários dias seguidos. Todos no set sabiam o porquê daquelas adaptações. Mas as famílias sentadas no sofá de casa viam apenas um xerife de costas retas, passos firmes e olhar de águia. Nunca, em 20 anos, o público suspeitou quantas pessoas trabalhavam nos bastidores apenas para contornar os danos de uma perna de guerra. Atrás das câmeras, o sofrimento era impossível de disfarçar. Após um longo corta do diretor, os membros da equipe viam aquele gigante se afastar mancando, com os dentes trincados e a mandíbula tensa. Em alguns dias, os espasmos de dor eram tão violentos que ele quase desabava no chão assim que saía do quadro. Ainda assim, ele quase nunca reclamava. Raramente pedia para parar as gravações. James Arness carregava para os estúdios de faroeste exatamente o mesmo orgulho teimoso, calado e rústico que o havia mantido vivo na 3ª Divisão de Infantaria. Ele não pedia pena, ele fazia o seu trabalho. E por causa disso, conquistou o respeito absoluto e reverencial de cada colega de profissão que teve o privilégio de cruzar o seu caminho. Quando a poeira de Gunsmoke finalmente baixou em 1975, o gigante não desapareceu no horizonte. Em vez de se aposentar nas glórias do passado, James Arness marchou em direção a uma nova fronteira e, de forma surpreendente, reinventou a si mesmo. Em 1976, ele assumiu o papel de Zeb McMahon, o rude patriarca e homem das montanhas, na épica série A Conquista do Oeste, How the West Was Won. O que começou como um filme de 2 horas para a televisão, logo se expandiu para uma minissérie em 1977, ganhando tanta força que se tornou uma série regular entre 1978 e 1979. Na pele de Zeb, ele guiava sua família da Virgínia rumo ao oeste selvagem. Os perigos agora eram outros: a guerra, a perda de entes queridos e a brutalidade de uma natureza indomável, problemas muito distantes das ruas civilizadas de Dodge City. Zeb não usava um distintivo de lata no peito. Ele era um caçador, um batedor, um homem com terra e sangue sob as unhas e um rifle pesado nas costas. O trabalho exigia um esforço físico descomunal e Arness mergulhou de cabeça no papel, mesmo carregando aquela velha e castigada perna de guerra. Foi então que algo mágico e totalmente inesperado aconteceu quando a série cruzou o Oceano Atlântico. O público europeu simplesmente se apaixonou perdidamente por Zeb McMahon. Em países como Suécia, Noruega, Alemanha, França e Itália, a Conquista do Oeste foi reprisada incansavelmente. A televisão sueca a transmitiu várias vezes entre 1978 e o ano 2000. Por lá, os telespectadores a consideravam a maior série de faroeste já feita para a TV, com muitos a colocando acima até mesmo de Gunsmoke. Em partes da Europa,
Arness atingiu o status de um verdadeiro semideus cultural. Ele era reconhecido nas ruas de Paris e Estocolmo, cercado por multidões emocionadas de pessoas que o viram guiar a família Macahan por nevascas mortais e rios traiçoeiros. Era um contraste curioso. Enquanto em algumas cidades americanas ele ainda conseguia caminhar com apenas alguns olhares de canto de olho, na Europa ele era um ídolo. O amor dos fãs estrangeiros era tão grande que, como os lançamentos oficiais em vídeo demoraram anos para acontecer, muitos trocavam fitas gravadas em casa apenas para não perder a companhia de Zeb. No início da década de 1980, o gigante decidiu tentar uma aposta diferente. Aos 57 anos, ele deixou o Velho Oeste de lado e pisou no asfalto quente da Los Angeles moderna em A Lei de McLean, McLean's Law. Era um drama policial ambientado no mundo contemporâneo, longe de 1870. Ele interpretou Jim McLean, um detetive veterano que havia sido forçado a uma aposentadoria médica após levar um tiro na perna durante um tiroteio. 15 anos depois, o personagem voltava à ativa, sendo obrigado a passar por testes físicos rigorosos, feitos para oficiais muito mais jovens, enquanto lutava contra uma dor lancinante. O paralelo com a lesão real que Arness sofreu na Itália era impossível de ignorar. A arte estava literalmente sangrando a vida do ator na tela. O programa estreou com um episódio piloto de 2 horas em 20 de novembro de 1981, seguido por 14 episódios transmitidos nas noites de sexta-feira. Mas a aposta não durou. Em 20 de março de 1982, a série foi cancelada. O público americano, que passara décadas acostumado a vê-lo sob a aba de um chapéu de cowboy, simplesmente se recusou a aceitá-lo em um terno moderno, segurando um distintivo policial sem um cavalo por perto. Curiosamente, a televisão norueguesa transmitiu a série em 1983, provando que os fãs do outro lado do oceano estavam dispostos a segui-lo até o fim do mundo. Mesmo quando essas novas experiências tropeçavam, James sempre encontrava o caminho de volta para Matt Dillon. Entre 1987 e 1994, ele vestiu a pele do velho xerife mais 5 vezes. Tudo recomeçou com Gunsmoke, Return to Dodge, 1987, onde ele se reuniu com velhos amigos como Amanda Blake e Buck Taylor para enfrentar um inimigo sedento por vingança após 12 anos na prisão. Depois vieram The Last Apache, 1990, To the Last Man, 1992, The Long Ride, 1993 e One Man's Justice, 1994. Àquela altura, o ator já caminhava entre o final dos seus 60 e o início dos 70 anos. E de forma muito sábia e poética, os roteiros abraçaram a realidade. Eles apresentaram Matt Dillon como um homem envelhecido, desgastado, com a alma pesada por ter visto tiroteios demais. Essa escolha não era apenas um truque dramático de escrita. Era o espelho da luta real de Arness. Ele já não conseguia se mover com a agilidade dos anos 50. O simples ato de montar e desmontar de um cavalo cobrava um preço físico cruel. Os filmes deram um encerramento digno aos fãs, mas, acima de tudo, mostraram um herói ao qual, finalmente, foi permitido desacelerar. Durante esses últimos anos, a dor que havia nascido naquele vinhedo italiano em 1944 nunca realmente afrouxou o seu aperto. As pessoas mais próximas a ele relatavam dias sombrios, em que a perna latejava tanto que o simples ato de ficar de pé por longos períodos se tornava uma tortura. Décadas caminhando com um leve desnível, forçando o corpo a compensar a perna mais curta, acabaram desgastando impiedosamente suas articulações e sua coluna. Esse desconforto constante e invisível envenenava seu humor, empurrando-o muitas vezes para períodos sombrios de depressão e ansiedade. Em entrevistas posteriores, com sua voz grave e mansa, ele dizia apenas:
Eu aprendi a conviver com a dor. As palavras soavam simples, quase conformadas, mas a realidade escondida atrás delas era de um peso esmagador. Longe dos estúdios poeirentos e das luzes fortes das câmeras, a vida pessoal do gigante era uma tapeçaria tecida com momentos de pura alegria e tristezas profundas. Em 1948, ele se casou com Virginia Chapman, uma atriz que conheceu nos palcos do Pasadena Community Playhouse enquanto ambos atuavam na peça Candida. Logo após o casamento, num gesto de amor, ele adotou o filho de 2 anos dela, Craig, e lhe deu o seu sobrenome. Juntos, a família cresceu. A filha do casal, Jenny Lee, nasceu em 23 de maio de 1950, e o caçula, Rolf, chegou ao mundo em 18 de fevereiro de 1952, na cidade de Santa Mônica. Durante os primeiros e difíceis anos de casamento, Arnes ainda lutava bravamente para conseguir trabalhos fixos. Mas em poucos anos, ele agarrou Gunsmoke com as 2 mãos e a vida de todos mudou para sempre. Virginia chegou a aparecer na série ao lado do marido em uma pequena participação como vidente no ano de 1960. Contudo, o dinheiro e o sucesso mundial não foram capazes de aliviar a enorme pressão que a fama e o tempo colocaram sobre o casamento deles. A constante atenção do público e a distância cada vez maior entre James e sua esposa, Virginia, começaram a corroer os alicerces do lar. Após cerca de 15 anos de uma união marcada por tensões e várias separações dolorosas, o casamento finalmente cedeu. Eles se divorciaram em 1963, mas o sofrimento da família estava apenas começando. Uma tempestade muito mais escura já se formava no horizonte. No dia 12 de maio de 1975, uma tragédia brutal atingiu o coração do homem que o país inteiro via como um pilar de força. Sua filha, Jenny Lee Arnes, foi encontrada morta em seu apartamento em Malibu. Ela tinha apenas 24 anos, a meros dias de celebrar seu 25º aniversário. O legista foi frio e direto em seu veredito: suicídio por overdose de heroína. Jenny era uma moça de olhos tristes, que havia até tentado seguir os passos do pai, aparecendo em 2 episódios de Gunsmoke em 1964. Mas, por trás das câmeras, ela travava uma guerra solitária e aterradora contra doenças mentais graves. Diagnosticada com esquizofrenia, ela sofria com alucinações, pensamentos desordenados e a pressão esmagadora de crescer sob o peso de um sobrenome famoso. Era uma tempestade interna da qual ela, infelizmente, não conseguiu escapar. O momento da sua partida foi de uma crueldade quase poética. Gunsmoke estava chegando ao fim de sua jornada de 20 anos. E enquanto James se preparava para se despedir do xerife que havia construído toda a sua vida profissional, ele foi forçado a enterrar a própria filha. Como era de sua natureza, ele quase não falou sobre o assunto em público. Ele engoliu o luto a seco, empurrou a dor para o fundo da alma e continuou trabalhando. 2 anos depois, a morte bateu à porta da família mais uma vez. Em 29 de julho de 1977, Virginia Chapman, a ex-esposa de James, faleceu aos 56 anos em sua casa, também em Malibu. A causa? Uma overdose de pílulas para dormir. O cenário foi de cortar o coração, pois foi o próprio filho caçula, Rolf, quem encontrou o corpo da mãe. Embora o relatório oficial tenha classificado a morte como acidental, aqueles que conviviam com Virginia sabiam da verdade amarga. A dor de perder Jenny havia estilhaçado o que restava do seu espírito. Após o divórcio, ela mergulhou em um abismo de depressão, problemas com álcool, dependência de remédios controlados e um vício pesado em jogos de azar que a afundou em dívidas terríveis. Pior do que isso, Virginia carregava uma culpa que a devorava viva. Ela se convenceu de que suas próprias batalhas contra o vício e a saúde mental eram uma maldição que ela havia passado para a filha.
Em um último e melancólico ato de união, Virginia foi enterrada ao lado de Jenny no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale. A terra reuniu mãe e filha de uma forma que sublinhava em silêncio a profundidade das perdas daquela família. No ano seguinte, em 1978, James encontrou um novo porto seguro ao se casar com Janet Surtees. No entanto, ele continuou carregando aquelas memórias sombrias e pesadas, bem escondidas atrás do rosto calmo e firme que a América reconhecia da televisão. Rolf, o filho mais novo, viveu uma história diferente, onde o triunfo e o coração partido caminharam lado a lado, como pegadas na areia. Nascido em 1952, Rolf sofreu uma grave fratura no crânio aos 9 anos de idade após cair de uma árvore. James, que havia descoberto a paz do surf ao se mudar para a costa da Califórnia em 1946, acreditava cegamente que o oceano tinha o poder de curar qualquer ferida. Ele colocou o menino em uma rotina de treinamento rigorosa, sessões na água fria antes do amanhecer, longas horas de natação e viagens de fim de semana para praias rústicas como San Onofre, Baja e Hollister Ranch. O suor e a água salgada deram frutos. Em 1968, Rolf já dominava as competições juniores da Western Surfing Association. O auge veio em 1970, quando o rapaz chocou o mundo do surf ao vencer o campeonato mundial em Johanna, na Austrália, derrotando o grande astro local Midget Farrelly na grande final. A imagem era quase surreal. O homem que interpretava o xerife mais rústico e famoso da televisão americana estava lá, na areia, gritando e torcendo por seu filho, agora um campeão mundial de surf. Mas a vida é como o mar, cheia de ressacas violentas. A década seguinte trouxe a Rolf uma sucessão implacável de perdas pessoais. Sua irmã morreu em 1975, sua mãe em 1977. E como se o destino quisesse testar os limites de sua sanidade, sua própria esposa faleceu vítima de câncer em 1978. Essa sequência de golpes brutais empurrou o campeão para longe das competições e para o fundo de uma vida extremamente reclusa e privada. Apesar de todas as cicatrizes, a generosidade era uma das maiores marcas da história de James Arness. Ainda que ele odiasse falar sobre isso. Em 1968, ele doou um rancho de impressionantes 1.400 acres, cerca de 560 hectares, em Simi Valley, na Califórnia, uma terra avaliada em cerca de $2 milhões na época, para o Instituto Brandeis, um acampamento e centro de estudos para jovens judeus. O presente chamou a atenção do país porque o próprio James não era judeu. Os líderes do instituto descreveram o ato como algo profundamente puro e aberto, inspirado, em parte, pela velha e leal amizade que o pai de James tinha com o diretor do local. Ele também doou seu amado catamarã de corrida de 60 pés, batizado de Sea Smoke, para os Sea Scouts, a divisão marítima dos escoteiros. O barco era uma obra-prima, desenhado sob medida pelo arquiteto naval Rudy Choi, construído para ser uma das embarcações à vela mais rápidas de toda a costa californiana. Mais tarde, ao lado de sua segunda esposa, Janet, ele abraçou a causa da paralisia cerebral, doando partes substanciais da renda de seus produtos e de seu site para ajudar pessoas com deficiências. Ele simplesmente preferia manter essas coisas em absoluto silêncio, deixando que os outros falassem sobre suas boas ações, se assim quisessem. No papel, o histórico militar de James Arness era de fazer qualquer um se curvar em respeito. Ele guardava em casa uma impressionante coleção de medalhas forjadas a sangue e fogo. A estrela de bronze, o coração púrpura, a medalha de campanha americana, a medalha de campanha da Europa, África, Oriente Médio, com 3 estrelas de batalha e a insígnia de ponta de flecha, a medalha de vitória da Segunda Guerra Mundial e o distintivo de soldado de infantaria em combate,
No entanto, ele repudiava a palavra herói. Ele se recusava terminantemente a construir sua imagem pública em cima de seu derramamento de sangue na Itália. Nunca fez lobby para estrelar especiais patrióticos na TV e jamais usou suas medalhas para vender absolutamente nada. Na verdade, ele fugia da publicidade como o diabo foge da cruz. Repórteres eram sumariamente proibidos de pisar no set de Gunsmoke. Ele não comparecia a cerimônias de premiação brilhantes, mesmo quando seu próprio programa estava sendo homenageado. Recusou contratos milionários de publicidade que fariam qualquer ator vender a própria alma. Em uma rara entrevista no final da década de 1950, ele explicou sua filosofia de vida com a simplicidade de um velho lenhador. Disse que, se um ator não tem confiança em seu próprio futuro e quer ganhar dinheiro fácil e rápido, essa é uma escolha dele. Mas que ele, James, tinha fé de que sua carreira duraria por seus próprios méritos. Foi essa atitude rústica e inabalável que manteve a verdadeira história de seu heroísmo militar e de sua imensa dor escondida do mundo por tantas décadas. Ele não precisava dos aplausos pelos seus sacrifícios, ele só precisava continuar caminhando. Milhões de fãs sentavam-se diante de seus televisores toda semana, idolatrando o imbatível xerife, mas a esmagadora maioria não fazia a menor ideia de que seu herói havia deixado um pedaço de si mesmo, e quase a própria perna, manchado de sangue em um campo de batalha europeu. Quando os últimos tiros dos filmes de Gunsmoke ecoaram na década de 1990 e as câmeras finalmente se desligaram, James Arness guardou o distintivo para sempre. Ele encontrou seu merecido descanso em uma vida pacata e reclusa, estabelecendo-se em sua casa no bairro de Brentwood, em Los Angeles. Longe dos holofotes faiscantes e das festas fúteis da elite de Hollywood, ele escolheu o silêncio e a simplicidade. Mantinha-se protegido por um círculo muito pequeno e leal de familiares e velhos amigos. Ia surfar quando as ondas e o corpo permitiam, e concedia entrevistas raras, sempre escolhendo as palavras com o cuidado de um homem que conhece o valor do silêncio. Com o passar dos anos, a dor crônica que morava em sua perna direita foi apertando o cerco, limitando seus movimentos de forma cada vez mais impiedosa. Com sua voz grave e mansa, ele admitia aos jornalistas que simplesmente havia aprendido a conviver com ela. Mas a verdade, nua e crua, estava nos detalhes. A forma arrastada como ele passou a se mover e as amadas atividades que foi forçado a abandonar provavam o quanto o fantasma da guerra ainda ditava as regras de seus dias. Até que, no dia 3 de junho de 2011, o relógio do gigante finalmente parou. James Arness deu seu último suspiro em casa, aos 88 anos de idade, de causas naturais. Sua partida deste mundo foi serena, calma e estritamente privada, um reflexo exato e poético de como ele havia escolhido viver toda a sua vida longe das telas. No fim das contas, é o abismo brutal entre o personagem brilhante e o homem ferido que torna esta crônica tão absolutamente inesquecível. Na televisão, as famílias viam Matt Dillon, um homem da lei de 2,01 metros de altura, uma montanha inabalável que caminhava por tempestades de areia e chuvas de balas com um passo firme e justiceiro que nunca vacilava. Mas, quando a luz vermelha da câmera se apagava, quem restava na poeira do estúdio era James Arness, um veterano de guerra tímido e recluso, cuja perna direita era mais curta e o castigava com dores implacáveis todos os dias de sua vida adulta. Um pai de coração em frangalhos, que perdeu uma filha jovem e uma ex-esposa para as garras sombrias das drogas e do desespero. Um homem que assistiu, impotente, seu filho caçula alcançar o topo do mundo nos esportes, para logo em seguida se isolar da sociedade, golpeado pelo luto familiar. Ele era um benfeitor silencioso que doava terras milionárias e barcos velozes sem jamais permitir que seu nome saísse nas manchetes dos jornais.
Um herói de carne e osso que encolhia os ombros, abaixava a cabeça e fugia ativamente de toda a adoração cega que o público lhe oferecia. A maior glória de James Arness não foi proteger as ruas de areia de Dodge City dos bandidos da ficção. Sua verdadeira obra-prima foi terrivelmente real e silenciosa. Sua maior atuação foi aparecer para trabalhar, ano após ano, década após década, carregando um corpo fisicamente quebrado e um coração rasgado por tragédias particulares. Foi a sua capacidade de vestir o chapéu, olhar para a lente e fingir para o mundo inteiro que nada doía, quando, na verdade, quase tudo doía profunda e terrivelmente. E ainda assim, no meio de todo o caos e dor, ele sempre encontrou uma força rústica para continuar de pé, firme em frente às câmeras, até que a sua história estivesse totalmente contada, totalmente contada, totalmente contada, totalmente contada, totalmente contada.